Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 138, né? Obsessões e possessões. E também é da Gênesis, capítulo 14. A questão é de número 45, mas só esclarecendo algo com relação ao que nos vídeos anteriores nós gravamos com relação a o caso dos ovoides. Então, esse cabelo meu parece estar incorporado. Eu tô achando que é algum obsessor que tá nesse cabelo meu, que não é possível. Esquenta a cabeça, o cabelo. O espírita, verdadeiramente espírita, mas tem que ser verdadeiro. Porque espírita apenas aquele que vai à casa espírita para receber passe, que o nome dado a esses seres chama-se papapasse, né? Porque só vão à casa espírita para receber passe e tomar água fluidificada. Então eles vão à casa espírita, tomam passe, tomam água fluidificada, né? Naqueles dias dos trabalhos. Nos dias dos trabalhos de obsessão eles aparecem lá e eles se interessam assim pelos trabalhos onde eles possam se livrar de algumas cargas negativas, como se diz eles por aí. E depois eles retornam à Igreja Católica. Aí vão à missa, aí eles... Você entende? Aquele espírita místico. Isso não é espírita. E, lamentavelmente, a gente tem que dizer, não é generalizando, mas uns 70% dos espíritas no Brasil e no mundo são papapasses. E além do papapasse, buscam outras religiões, né? Eu mesmo, quantas pessoas conheço que vão à casa espírita, mas não saem da Igreja Católica. E recebem ali na missa, vão na missa, acho que é comungar, né? Põe que a hóstia na boca, um negócio assim. Eu falo assim porque eu não entendo, não é ignorando não. Então eles ali recebem a hóstia e depois, na próxima semana, eles passam pelo confessionário espírita, se dizem espírita. Então não é espírita, isso aí é místicos, né? Então é provável que provável, né? É mais que provável, é mais que lógico, e esses não têm conhecimento praticamente quase nada do que aqui nós, né, tratamos, como o caso dos vídeos anteriores que nós tratamos aqui a respeito dos ovoides, obsessores ovoides, né? Então um amigo me procurou assim, pasmo, e me dizendo que 20 anos de espiritismo ele nunca tinha ouvido falar em ovoides. Aí eu perguntei para ele com todo respeito: você já leu as 5 obras básicas? Ele falou assim: todas não, leio assim esparsamente algumas páginas. Então tudo bem. Você já leu as obras de André Luiz todas? Nunca.
Então eu tive que respeitá-lo e disfarcei de certa forma, porque eu não vou tentar convencer ninguém e o nosso trabalho também não é tentar convencer ninguém, né? Até porque tudo que aqui nós transmitimos, com todo respeito, é necessário que as pessoas busquem nas obras básicas, busquem na literatura espírita, mas através daqueles médiuns sérios, como Divaldo Franco, Carlos Bacelli, Chico Xavier, Leon Denis, Ivone do Amaral Pereira, né? Gabriel Delane, e pronto, né? E então as pessoas têm que se instruir, as pessoas têm que buscar, né? Hoje é tão fácil as pessoas se instruir, né? Quantos casos de siameses, né? Nós conhecemos, principalmente eu conheço devido aos trabalhos que nós realizamos nos departamentos espirituais, que para muitos pode parecer loucura, mas muitos casos de siameses, né, que foram aqui na Terra, aquelas pessoas, né, pregadas umas às outras, assim, o corpo físico. Então, por exemplo, você sabe disso, um corpo físico com duas cabeças, ou os dois corpos físicos pregados no outro, né, os chifópagos, né? Então são os siameses. Então, 90% dos siameses, né, foram seres em vidas passadas que muito se odiaram. Então, eu conheço um caso mesmo. Gente, o assunto já está sendo obsessões e possessões, tá? Nós já estamos tratando do assunto. Então eu já disse que eu não respondi direito para essa outra pessoa, porque a pessoa não tinha conhecimento, eu não ia tentar convencer. Então eu conheço um caso de siameses que por mais de 20 reencarnações, um prejudicando o outro, um matando o outro, matando o outro. Então, por exemplo, eu e um amigo meu, eu e o Benedito, nascemos nessa existência. Então aqui nos reencontramos devido à lei de atração, né? O vínculo. Então eu mato o Benedito. E no plano espiritual eu me torno o obsessor do Benedito. Eu levo o Benedito ao suicídio. E no plano, na erraticidade, nós dois, eu e o Benedito, ali brigando uns 15, 20 anos nas regiões umbralinas. A espiritualidade reencarna eu e o Benedito de novo. E tá. Até que, estamos em literatura espírita, até que um certo dia os mentores disseram assim, bom, para consertar esses dois, porque um é o obsessor do outro, os dois se obsidiam, um obsidiando o outro. Então, para consertar os dois, vamos tentar fazer com que eles nasçam dessa vez como siameses. Nossa Senhora, imagine só para você ver. Imagine, se distante a pessoa reencontra o outro e ainda acaba com a vida do outro. Agora imagine nascer pregado. E eles nasceram pregados. Eles nasceram siameses, nasceram juntos, grudados um no outro corpo orgânico. Mas só que grudado é apenas o corpo orgânico. Não é o perispírito e nem o espírito, né? É só o corpo orgânico que é pregado um no outro ali. Então eles, quando deixavam o corpo físico à noite, no momento do sono, na espiritualidade eles se pegavam e brigavam
e um batia no outro, o outro batia no outro. Quando voltava para o corpo físico, eles estavam todos assim, né? Sem energia, sem nada, porque a briga terrível à noite. Até que um dia, eles, dois corpos, né? Pregados um no outro, né? Então eles tinham quatro membros superiores, braços, os quatro membros inferiores, pernas, só que pregados no corpo, ali. Até que um dia, um, de tanto ódio do outro, pegou, sufocou o outro e matou o outro asfixiado. E é óbvio que ele matando o outro asfixiado, daí alguns segundos, alguns minutos mais ou menos, ele desencarnou também. E sei que continuou isso no plano espiritual. Então, 90% dos casos dos siameses foram obsessores terríveis, foram seres que se prejudicaram demais, né, em vidas passadas. Então, aí, essas são as anomalias físicas que os casos de obsessão simples, fascinação, né, subjugação, dentro desses quadros isso tudo pode acontecer. Então, mas isso a pessoa, ele adquire esse conhecimento, não é em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. É com 20, 30, 40, 50 anos na doutrina dos espíritos. Às vezes, 50 anos de espiritismo, a pessoa não sabe nada. Porque a pessoa tem que investir nela, ele tem que buscar, ele tem que estudar. A doutrina está aí hoje prontinha, é só as pessoas recorrer às obras certas e estudar. Os casos de siameses, na Índia, por exemplo, na Índia mesmo, nós conhecemos muitos casos lá de ovoides localizados na massa encefálica de certas pessoas. Então cria-se aqui, né, no crânio da pessoa, que nasce-se uma outra cabeça. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver. Depois você digita no Google, o Google traz todas as informações. Na Índia, digita mais ou menos assim, né? Na Índia, um caso de um jovem que tinha duas cabeças, só para você ver, porque é um tumor, cresceu um tumor nele aqui, só que esse tumor tinha boca, tinha narina, tinha ouvido e tinha os olhos, só que virado para esse lado de cá. Aquilo ali é um ovoide, aquilo ali é um obsessor, ou pode ter sido um ovoide colocado ali pelo obsessor para poder minar todas as energias daquele indivíduo, justamente pelo fato dele ter em vidas passadas prejudicado aquele obsessor, que através do magnetismo não, eu esqueci da telepatia também não, nossa, são tantos nomes que você nem imagina. Então e do hipnotismo, eles hipnotizam certos espíritos baderneiros, esses espíritos que ficam perambulando para lá, para cá, porque não vai você, com todo respeito, pensar que a escravidão
existe só aqui na Terra, que não. Existe a escravidão também na erraticidade. Milhões de espíritos que se dizem chefe das trevas, eles possuem milhares ou milhões de espíritos cobaias deles, para eles usá-los como eles quiserem e de acordo com as necessidades deles. Então eles hipnotizam aqueles espíritos lá, induzindo eles naquele hipnotismo através da indução, levando eles a uma forma de um ovo, por isso o termo ovoide, que fica na forma de um ovo. E ali cria-se uma miniaturização e eles introduzem aquele ovoide no organismo, no corpo orgânico do encarnado. Mas nós explicamos também isso, que o meu amigo me perguntou a respeito, mas onde a providência divina se encontra nesse instante que permite que as trevas instalem no nosso corpo um ovoide desse nível, desse tipo. Mas aí eu expliquei para ele, isso eu consegui explicar para ele, que semelhante atrai semelhante. Então, como nós dissemos nos vídeos anteriores, a pessoa está na prostituição, a pessoa está na drogadice, a pessoa está, você entendeu? A pessoa está servindo Barrabás. Ora, os benfeitores querem ampará-lo, quer protegê-lo, mas ele não, ele está cego, ele não tem nada. Então, aquelas pessoas todas que vivem nessa prostituição e nas drogadices, quando eles deixam o corpo físico à noite, quando eles dormem, todos os dias, eles são levados para regiões umbralinas e da mesma forma como eles agiram e atuaram durante o dia aqui no corpo físico, eles nas regiões umbralinas, na erraticidade, nas regiões no umbral, eles são usados, eles atuam do mesmo jeito. Então esses seres, esses nossos irmãos que atuam na pornografia aqui na Terra, à noite eles dão sequência na pornografia no plano espiritual. Esses que vivem nas drogas, eles dão sequência nas drogas no plano espiritual. Ora, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Então, ter um ovoide aqui no meu eu depende de mim, não depende de Deus, não depende de Eurípides Barçanufo, não depende de Bezerra de Menezes, não depende. Eurípides, Bezerra, eles querem até me ajudar, vamos pensar assim, mas eu sou um ignorante, eu não quero ajuda de ninguém, eu quero prostituir mesmo, eu quero usar droga, eu quero beber, eu quero farra. Ora, eu mesmo crio aquela resistência contra a ajuda da providência divina. Então, como eu já possuo lá os meus obsessores, aproveitando essa baixa imunologia minha, tanto espiritual quanto física, eles instalam no meu organismo esses ovoides que vamos usar como se fossem assim células. Esses ovoides agem como células desses obsessores, porque muitas vezes os obsessores não podem estar ali presente, ali rente ao obsidiado, mas eles estando ligados aos ovoides, eles comandam o ovoide, e o ovoide, além de sugar as energias vitais do organismo orgânico e das energias espirituais daquele encarnado, o obsessor também, ele, usando esses canais de interligação, eles dirigem aquele encarnado para onde eles querem. Por isso que muitas pessoas, com todo respeito, caem nas reincidências, né? Reincidência da prostituição, reincidência das drogas. Você entendeu? Por quê? Porque
A psiquiatria é uma bênção de Deus, mas eles ainda, a maioria, está avançado em certas partes do mundo, mas é aquilo que já dissemos, ainda tem muito eles que estudar, principalmente o perispírito, que é o modelador da forma, para eles atuar melhor. Mas tá bom demais. Se tratando do nível de espírito que existe, que habita a Terra, tá bom demais que a psiquiatria tem feito. Mas esses casos todos aí, desculpe, eles desconhecem, eles não têm conhecimento, sabe? Então, é lógico que metendo o bisturi ali no corpo orgânico e não encontrando, eles não conseguem encontrar o espírito, não conseguem encontrar o perispírito, não conseguem encontrar o ovoide, né? Então, justamente como os casos das reincidências, eles tratam, os médicos, a medicina, a psiquiatria, né? Eles tratam muito bem, graças a Deus, as pessoas aqui na Terra. Mas é aquele caso, eles tratam o corpo físico, eles não tratam o perispírito e o espírito e também os ovoides. Então, eles fortalecem o organismo da pessoa, a pessoa acha que está curado, mas daí uns 6 meses mais ou menos, eu acho que nem isso, você ouve dizer que aquela pessoa voltou àquele mundo que ele havia deixado, né? A reincidência, né? Nas drogas, na prostituição e tudo mais. Por quê? Porque foi tratado o corpo físico, não foi tratado o perispírito e nem o espírito. E é preciso tratar o espírito, o perispírito, de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá certo tratar de fora para dentro? Tá sim. Desde que, né, junto. Trate o corpo físico, mas trate o perispírito, o espírito, e trate também a causa, e trate também o efeito de um ovoide, de um obsessor, de uma obsessão simples, de uma obsessão, de uma fascinação, de uma subjugação, né? Porque não adianta nada você tratar só o lado externo. É a mesma coisa que está no Evangelho, mais ou menos assim, por fora, né? O túmulo é uma beleza, limpinho. Você olha assim, está até brilhando, porque você vai, lava o túmulo e tudo mais. Mas e por dentro? Como que o túmulo é? Ninguém se preocupa com o interior do túmulo. Se preocupa apenas com o lado externo. Isso é psicologia. Que psicologia, Luiz? Tá vendo? É aí que faz a diferença o nosso raciocínio. O túmulo somos nós por dentro. Por dentro. Nós somos um túmulo. Você conhece um túmulo por dentro? Lá no cemitério? Nós somos daquele jeito lá por dentro. Agora, você conhece um túmulo lá no cemitério por fora? Nós somos daquele jeito lá no cemitério, por fora, o túmulo. Limpinho. Está até brilhando no sol. Isso é psicologia que está no Evangelho. Que as pessoas precisam raciocinar. Né? A podridão que nós trazemos no nosso íntimo. As nossas mazelas, as nossas imperfeições, né? As nossas impurezas, a falta de caráter, a falta de moral, a falta de... enfim, falta tudo, né? Então, o dia que a medicina, a psiquiatria atuar nessa área, eles vão conseguir resolver todos esses probleminhas. Eu conheço casos de pessoas que os espíritos obsessores, olha só para você ver. Bom, eu vou deixar para narrar esse caso no segundo vídeo, que
faz parte aqui da obsessões e possessões. São todos assuntos que fazem parte do assunto aqui, do tema. Então você não pense, você, que eu estou aqui contando história, não, porque eu não estou contando história. Isso, tudo que eu estou dizendo é fato, é real. Está aqui dentro desse tema, obsessões e possessões, subjugações. Então eu estou só tentando mostrar alguns ângulos que eu conheço, que a maioria da humanidade desconhece, né? Mas no próximo eu vou contar uma história, mais uma história, né?